TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá! Um fim de semana de resultados elásticos. O Inter perdeu de 3-1 para o Santos, o Grêmio ganhou de 3-1 sobre o Avaí. E o Lajadense, nem o mais otimista dos seres imaginava. O Lajadense fez 4-0 no Central de Pernambuco pela Série D do Campeonato Brasileiro. E a LAF só confirmou favoritismo na Série Ouro, fez 7-2 na Fusca. É agora, no Papo de Boleiro. Bom, e se você achava que o fim de semana poderia ser morno porque a previsão do tempo estava mais ou menos, talvez desse chuva, talvez desse sol, deu tudo, na verdade um pouquinho, até um calorzinho. Deu calorzinho. Né? E até um friozinho também. O que aconteceu dentro de campo e dentro das 4 linhas das quadras foi sensacional. Bom para um, ruim para outros, mas os resultados do jogo Bote, começando com o jogo de sábado do Campeonato Brasileiro, não surpreenderam, né? Não surpreendeu. O Grêmio foi... Pelo menos na Série A, não surpreendeu nada. Não, acho que jogando dentro da arena, o Grêmio era franco favorito aí contra o Avaí e realmente fez isso jogando em casa ao natural. Era 8 minutos de jogo, o Grêmio já estava ganhando de 1-0 com o gol do Juliano. O Juliano que foi o grande cérebro dessa equipe do Grêmio aí, fazendo 2 gols e dando passe, assistência e tudo mais. Realmente, o Grêmio confirmou o favoritismo contra um Avaí que ainda luta contra o rebaixamento e se consolidou na parte de cima da tabela. Ficou, com o andamento da rodada, ficou a 2 pontos da vice-liderança, que o Atlético Mineiro segue vice-líder, e o Corinthians segue folgado na liderança, bateu mais uma vez fora de casa aí. Então a briga do Grêmio vai ser para tirar essa vice-liderança do Galo aí, que parece a briga particular entre os dois, já que o Corinthians segue 9 pontos de diferença para o time gaúcho. Tá forte o Juliano aí fisicamente, olhando as fotos hoje dos jornais da capital, o louco parece estar o incrível Hulk. Ele sempre teve muito problema com a questão de condicionamento, né? Ele é um jogador que, vamos dizer assim, frágil, parecia muitas vezes, se lesionava demais, ele tinha um problema crônico de pubis, acabou operando e teve de novo, acabou operando de novo, então, e agora parece ele estar mais assim, pronto fisicamente, né? E tem dado resultado, é a melhor contratação disparada do Grêmio nos últimos anos, né? O Juliano que começou no Internacional, acabou sendo vendido por Dnipro da Ucrânia e o Grêmio trouxe ele de lá. O primeiro ano não rendeu muito, mas esse ano realmente é um dos cérebros aí do time ao lado do Luan, que é outro grande destaque da equipe. Juliano e Edinho, tem mais que passou ali pelo Beira-Rio, não? Nessa safra aí, nesse ano, são esses dois. Só. Esses dois. Pra deixar os colorados irritados. Né? Os dois vêm muito bem, né? O Edinho, substituto aí direto no meio campo. Ora o Wallace, ora o Maicon também às vezes não conseguem jogar. O Edinho segue tocando a barca, vamos dizer assim, né? Segue o titular jogando muito bem, dando passe para Guto no segundo gol do Grêmio, passe dele, né? Do outro lado, o Inter tem o Dida. E o Anderson. Ah, verdade. Tem dois que não... Não deu certo. O Dida começou muito bem, mas tem a questão da idade, ele tá aí pela fase do Alisson, né? Sim. Não dá pra questionar aí um goleiro colorado de apenas 22 anos, aí o Alisson vem jogando demais, então o Dida meio que perdeu espaço, assim, mas dizem, né, que é um grande jogador de grupo, assim, né? Questão de experiência e tudo mais, jogador de Copa do Mundo, né? E bom, fica agregando ao Internacional. E o Anderson, esse não desembarcou ainda. Não, né? Não veio ainda. Bom, só completando, o Grêmio então venceu por 3-1 o Avaí e confirmou mais 3 pontos, deixando o Avaí mais perto da zona de rebaixamento. Mas o que o mais importante desse jogo foi o símbolo do André Lima, né? O André Lima, ele é marketing até quando o time dele perde, né? Impressionante. Tá valendo, né? É uma reserva do Avaí, né, cara? Tá valendo. Bom, depois, no domingo, o Internacional jogou naquele horáriozinho bacana. 11 da manhã. Né? Estragou o churrasco. Aliás, estragou mesmo, porque deu peixe no churrasco. É verdade. Realmente, se o Grêmio foi ao natural, o Santos também. Assim, jogou com uma tranquilidade, aproveitou a fragilidade. O Inter recheado de desfalques aí, cheio de gente capenga. O Argel olhava para o banco, aí tinha muito poucas opções, além dos meninos das categorias de base. O Inter foi totalmente dominado pelo Santos. Saiu na frente com um gol de pênalti do Valdívia, mas tomou a virada. O Santos empatou no primeiro tempo, no segundo tempo foi todo da equipe paulista mesmo,
o Inter não conseguiu ter a questão da dinâmica de meio campo. O Anderson mais uma vez não disse que veio, o Inter ficou à mercê dos 3 volantes que pouco armaram, os meninos na frente, o Valdívia e o Vitinho, não conseguiram a transição de bola. Então realmente o resultado aí natural, que o Santos fez 3-1 aí no Inter, com mais uma vez uma grande atuação do seu ataque. Tem o Gabriel, esse menino aí chama muita atenção, até já comentei aqui como é que esse cara não tá na seleção brasileira, né, chamado Gabigol. Realmente, jogador de muita movimentação, de qualidade de passe, de chute, de presença de área. Então, tá mais surgindo um grande centroavante de futebol brasileiro aí, Gabriel dos Santos. Mas o Internacional perdeu porque vai perder sempre do Santos, como está atualmente, ou perdeu porque tinha os desfalques? Se não tivesse desfalques, talvez seria outro Internacional. Eu não sei, assim, ó, pelas circunstâncias, pelo momento que o Inter vem jogando, aquele empate frustrante contra o Figueirense, o empate contra o Palmeiras, o Inter deixou de perder, né? Essa partida contra o Santos aí, se o Inter tivesse todo mundo, eu não sei se conseguiria segurar a equipe paulista. O Lucas Lima, mais uma vez, foi o grande nome desse Santos aí, é um motorzinho, é jogador de seleção brasileira, vem jogando muita bola, jogador que saiu do Inter, né? Então realmente é uma perda aí bastante considerável, jogador que estava aqui e o Inter acabou liberando. Mas o certo é que eu acho que apesar dos retornos de Rodrigo Dourado, se o Alex estivesse em campo, sei lá, eu acho que não sei se seria diferente não, pela dinâmica do jogo do Santos e pelo Inter não ter se encontrado ainda. A temporada está no final e o Inter ainda não se achou em campo. Essa que é a realidade. O Inter caminha aí para fechar longe da zona de rebaixamento, que eu acho que isso é o que está para ser conquistado nesse brasileiro. Faltam 10 rodadas para o final, falar nisso, né? Nós tivemos neste fim de semana a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians cada vez mais líder e os outros jogos, jogo Bote, além da dupla Grenal que nós tivemos, então derrota de um lado 3-1, vitória do outro lado 3-1. A rodada começou no sábado, então, com a vitória do Grêmio sobre o Avaí por 3-1, e no mesmo dia jogaram, o Fluminense fez 2-0 no Goiás, primeira vitória do Eduardo Batista aí no comando do Flu. No domingo, então, além de Santos 3 e Inter 1, no horário do churrasco, teve a vitória da Ponte Preta jogando fora de casa contra o Atlético Paranaense, 2-1. No Clássico Paulista, o São Paulo ficou no 1-1 com o Palmeiras. O Rogério gosta de tomar gol antecipado do Robinho, né? Nossa, é bom. É o segundo já, né? O Joinville segurou o Atlético Mineiro jogando lá em Joinville 2-2. Figueirense perdeu em casa pro Corinthians por 3-1. O Flamengo... O Atlético não quer esse segundo lugar mesmo, né? Não, o Atlético tá fazendo força para perder. Tá fazendo força. No Clássico Carioca, o Vasco venceu o Flamengo por 2-1 lá no Maracanã. O Cruzeiro fez 2-0 no Coritiba e o Sport fez 3-0 na Chapecoense. Esses os resultados que deixaram a classificação, Diogo Botti, de que maneira da Série A? Vamos lá então. O líder continua sendo o Corinthians, lá isolado, 60 pontos. O Atlético Mineiro com o empate foi a 53 e o Grêmio com a vitória subiu para 51. 2 pontinhos aí separando o Grêmio da vice-liderança. Fechando o G4 aparece o Palmeiras com 45. O Inter também não quer o G4. Não gosta. Porque 2 rodadas já poderia estar lá em cima. O Santos vem em quinto com 43, o São Paulo é o sexto com 43, o Flamengo é o sétimo com 41, mesma pontuação do Inter na oitava colocação. A Ponte aparece no nono com 40, seguido do Sport também com 40. Eu acho que a briga está aí, se existe alguma briga pro G4, né? Pela última vaga, né? Isso aí. Atlético Paranaense tem 38 na 11ª colocação, seguido do Fluminense com 37, do Cruzeiro com 36, e aí vem um pessoal que briga contra o rebaixamento. Curitiba 14º com 33, Avaí tem 32 e o Goiás tem 31. Esses são eles que estariam fora da zona de rebaixamento hoje. Na zona da degola, Chapecoense com 31 pontos, o Figueirense com 28 e o Vasco da Gama com 26, já não é mais bem lanterna, e o Joinville com 24. O Vascão vem dando uma reação e o Vascão está a 5 pontos fugindo do rebaixamento. Bom, e você tinha comprado a passagem da Sibéria, né? Que eu já tenho, que devolver a passagem. Será que aceita devolução de passagem, gente? Quem muito tem, pouco consegue, né? Quem muito quer, pouco consegue. Vão cair os 4 cantarinos. Coitadinho dos vizinhos. O ano passado nós estávamos falando aqui que era um fenômeno, né? Subia um monte de gente agora, 3 anos de abaixamento com o vai na porta ali. Nunca caiu tanto time de um estado só. Bom, isso foi sobre a Série A. Na Série D, Diogo Botti, ontem, o estádio Alviazul viu o que não se imaginava. Lógico, uma vitória do Lajadense era esperado, né? Tá jogando em casa, aquele negócio, né? Também tinha um jogador novo, né? Podiam não entrar em campo, mas enfim, tinha um jogador novo. Mas 4-0.
4-0, jogaço. O Lajadense encaminhou a vaga para as quartas de final da Série D, atropelou o Central na partida de ida, fez 4-0 e realmente tá a como eles botaram até o título aqui, a um passo da vaga, né? Vai jogar a próxima semana lá em Caruaru, partida de volta, pode até perder por 3 gols de diferença. Se fizer um gol aí sim, aí o Central precisa fazer 6. Que beleza. Porque é o mesmo esquema da Copa do Brasil, ali vale o gol qualificado. O Lajadense foi superior o tempo inteiro da partida, abriu 2-0 ainda no primeiro tempo, consolidou a vitória na etapa final. O time central tentou, com algumas mudanças, o treinador ali botou o time mais à frente, exigiu um pouco do Giovani até, algumas defesas, boas intervenções que pediram qualquer gol do time do Central. Aí na reta final do segundo tempo aí acabou concretizando a vitória, fez o 3º gol e depois num pênalti aí acabou fazendo o 4º. Teve confusão, teve briga com o treinador, não sei o quê. De lá, né? Jogo de lá, os Carlosinho tranquilo. O treinador parece que estava suspenso, o treinador do time do Central, e estava dando orientações atrás do gol. Aí parece que houve uma confusão lá, o pessoal interviu e tudo mais. Certo que ficou no final tudo bem, a gente espera que isso não se repita lá em Caruaru, que não possa ter uma represária contra o time de Lajeado aí, porque vai jogar lá, né? Mas o certo é que a gente está bem encaminhado essa vaga assim. Os 2 gaúchos, né, encaminharam a vaga, isso foi importante. Tem 2 gaúchos na Série D, o Ipiranga também ganhou fora de casa contra o Rio Branco do Acre. Perguntar se o Acre existe, né? Ganharam lá 1-0, então o Ipiranga joga outra em casa aqui para definir sua sequência na competição. E o Lajadense também muito bem encaminhado a vaga para as quartas de final. Torcedor, faltam 3 jogos para a Série C. Que beleza! Te falar em Série C, o Brasil de Pelotas classificou para a fase mata-mata da Série C. Que fumaceira! Que beleza! Realmente o Brasilzinho passou, ganhou do Tupi, adversário direto, e por uma das vagas lá em Minas Gerais, 2-0. E com a colocação, o Juventude acabou eliminado, mesmo tendo goleado o Guaratinguetá jogando em casa. Lá na frente do Jacone, o Juventude fez 3-0, mas mesmo assim ficou de fora dos 4 que passaram para a próxima fase. Que momento, hein, meu Juventude? Bom, o Brasilzinho tá indo, é o que vale. Tá valendo também. O Brasil, pela torcida que tem que ser time de pelo menos Série B. É verdade, né? Olha, vai colocar. Vai colocar porque tá empolgado e tá indo direto. Bom, outra goleada, aliás, fim de semana de resultados malucos. 7-2, não foi surpreendente porque a Fusca já era a última colocada, né, mas ainda assim são 7-2. 7-2, a LAF mais uma vez empilhando gols aí, jogo em Cachoeirinha na noite do sábado, confirmando a bom momento aí na Série Ouro, fez 7-2, veio de um 10-0, né? Meio embalado, né? Meio embalado, 10-0, faz 7 aqui, e amanhã volta a quadra aí para mais um jogo. De repente podemos fazer mais 5-6, enfrenta o América de Itapera, o jogo lá em Itapera, jogo antecipado da última rodada da Série Ouro de futsal, essa primeira fase encerrando, e a LAF encerra amanhã, jogando em Itapera, lá buscando mais 3 pontos, para quem sabe virar vice-líder, né? Dependendo do resultado, fica como vice, né? A LAF ficou com a vitória, foi 55 pontos, a líder segue sendo a CBF com 58 e a Sueva tem 56. Esses 2 times ainda jogam na rodada, então pode ser que dispare um pouquinho mais. A LAF não perde mais o 3º lugar, porque o Atlântico tem apenas mais um jogo, tem apenas 50 pontos na 4ª colocação. E a STF também muito bem, obrigado, né? A STF que venceu o próprio Atlântico, né, lá, jogando lá em Erechim, fez 4-3, um jogaço. O Atlântico que vem de comemoração de título mundial, né, atual campeão mundial, então o time de Teutônia fez 4-3 e foi a 46 pontos na classificação, ficando a 2 pontos aí da 5ª colocada, a CIF. Pessoal de Teutônia tá com tudo e não tá próximo. Ganhou do melhor do mundo aí. Que moral. Esse tá embalado também, né? Também. Se não tá embalado por 10-0, eu tô embalado por bater o campeão do mundo. Pronto. Quer mais o quê? Futsal do Vale, né? Bombando. Tá bombando, sim, com certeza. Aí a próxima fase vai ser ainda mais interessante para o futsal aqui da região. Tem classe da região, né? Pois é. Podia não ter, né, Joe Bolt? Para poder passar e os 2 ir seguindo. É verdade, é verdade. Seria interessante. Esta semana é semana decisiva da Copa do Brasil. Na quarta-feira, Internacional e Grêmio disputam o seu futuro na Copa do Brasil. O Internacional contra o Palmeiras, o Grêmio contra o Fluminense. Os 2 empataram no primeiro jogo na semana passada. Internacional 1-1 aqui e o Grêmio 0-0 lá. Resultados. O do programa vai ter que decidir aí, jogando mais uma vez. Eu acho que assunto para nós falar amanhã, né? É isso. Nosso tempo tá indo. Quarta-feira também tem o Lajadense, vai manter a entrada gratuita contra o São José, jogo de volta Luiz Fernando Costa. Nós voltamos amanhã, depois do Redação Informativo, com mais Papo de Boleiro. Até mais. Abraço. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.